Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, 2 Timóteo 4:8: Desde agora a coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A igreja pode repetir o mesmo versículo, mesmo que você tenha uma versão, você tem que ter uma versão padrão ali, né? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Obrigado. Queira tomar assento. Nós vamos hoje ministrar a segunda parte do estudo Vamos hoje ministrar a segunda parte do estudo, cujo tema é a segunda vinda de Cristo e os julgamentos escatológicos. Eu vou fazer um pequeno resumo da primeira parte. Meu olho não quer abrir. Esse contigo ele obedece. Se não obedecer, eu vou aqui no celular, tá? A gente pode fazer. Quantos lembram da primeira parte do estudo que a gente deu? A segunda vinda de Cristo e os julgamentos escatológicos. Não lembram? Tem 15 dias. Só. Então o resumo vai ter que ser maior. Eu lembro, a gente começou nesse texto, e a gente escolheu esse texto, 2 Timóteo 4:8, porque ele fala da segunda vinda e fala de um julgamento, que é o tribunal de Cristo. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, eu concluí a minha carreira, eu guardei a minha fé. Aí ele fala o seguinte: desde agora, ou seja, a partir de agora, que eu estou prestes a partir, né? Estou prestes a ser martirizado. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia. Aí eu falei para os irmãos que a expressão naquele dia, essa expressão dia aí, né? Aquele dia é o dia do Senhor, remera curios, é o dia da vinda do Senhor, né? É o dia do Senhor. E o dia do Senhor é expresso principalmente de duas maneiras: o dia do Senhor como o dia da ressurreição de Cristo, o dia do Senhor, mas também expresso como o dia escatológico. São acontecimentos relacionados à segunda vinda de Cristo. Não é apenas o dia de ira, o dia do Senhor é todo o processo escatológico, o dia do Senhor, né? Então, Paulo está dizendo: o Senhor vai me dar naquele dia. Isso é uma prova, quando ele se refere àquele dia, está falando do dia escatológico, que o dia do Senhor não é apenas o dia do juízo, o dia de ira, porque aqui é coroa, certo, amados? É coroa de justiça. Então o dia do Senhor é também, como muitas vezes relatam os profetas do Antigo Testamento, dia de ira, dia de juízo, mas não é apenas. O dia é um processo de acontecimentos relacionados à segunda vinda de Cristo.
Na verdade, o dia, o remeda curios, começa no arrebatamento. Eu já dei isso em estudo de retiro. O dia do Senhor é precedido pelos últimos dias. Os últimos dias apontam para o dia, né? Os últimos dias apontam para o dia e caracterizam o cumprimento do dia. Aí Paulo diz: a qual o Senhor me dará naquele dia. Que dia? O dia do tribunal de Cristo. É um dos julgamentos, né? Por isso que eu escolhi esse versículo. Resumindo, vai ser muito curto mesmo, porque eu convido você a ir lá no nosso YouTube, a DCM, abriu aí? O nosso YouTube, e tem lá o dia do estudo, está lá o tema, a segunda vinda de Cristo e os julgamentos escatológicos. Eu falei essa primeira parte, tem até a mesa da ceia aqui do lado, foi ceia depois, né? A segunda vinda de Cristo está ligada a dois acontecimentos importantes. Isso, estou me referindo à linha pré-tribulacionista, pré-milenista. Nós somos a linha pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Inclusive tem um artigo no Mensageiro da Paz recente, parece que é do mês de março, que tem um estudo reafirmando isso. A Assembleia de Deus é pré-tribulacionista. Nós não cremos que vamos passar pela grande tribulação, né? Então, irmãos, a vinda de Cristo, e a palavra vinda no grego, não sei quem vai lembrar, a palavra grega é o quê? Falaram certo aí, parousia. A parousia está ali, né? A parousia não está ligada apenas ao arrebatamento, mas também ao arrebatamento, certo? A gente falou sobre isso. A parousia, cujo significado é vinda, aparecimento, né? Dentro do seu contexto e aspecto escatológico, ela está ligada à vinda de Cristo. Então a parousia está ligada à vinda, à parousia, está ligada ao arrebatamento, conforme está em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17, 1 Coríntios 15, 50 e 53, né? E não dá para a gente ler agora, está lá no outro estudo. A parousia está ligada ao arrebatamento, mas a parousia também está ligada à manifestação em glória, conforme está segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, 7 e 8, e os seus contextos, como Mateus 24, 29 a 31 e Apocalipse 19, do 11 ao 16. A parousia também é a manifestação, né? O apóstolo Paulo, escrevendo lá na sua carta, segundo aos Tessalonicenses, diz que o Senhor Jesus matará o anticristo com o sopro de sua boca e na manifestação da sua vinda. Quando ele usa a expressão manifestação, ali é epifaneia, da sua vinda, parousia. A palavra vinda é parousia. Então Paulo claramente diz que na manifestação em glória, então a vinda, parousia, está relacionada ao arrebatamento, né? Paulo fala em Tessalonicenses, viu? Com ela abriu, viu? Tá, obrigado, pelo menos abriu. Até o final, se até o final abrir, tá bom. Agora vamos ver. Então, irmãos, eu não falei que é ler, mas é bom ler, porque é bom vocês lerem no texto. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz, a partir do 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus
morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, repita comigo, vinda. Aí é parousias, querido. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Repita comigo, arrebatados. Juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja bem, no capítulo que trata do arrebatamento, tem a palavra vinda, né? Nós, os que ficarmos vivos para a vinda, o grego aí é parousia, e dentro desse contexto ele fala, seremos arrebatados. Então você tem duas palavras, parousia e arpazo. Eu lembro que eu falei que arpazo, ligado ao arrebatamento, é tirar com força, tirar de forma bruta. Arrebatar é tirar rápido. Por isso tem outra passagem no Novo Testamento que diz, salvai a alguns arrebatando-os do fogo, né? Então, amados, aquela passagem também, né, que o diácono foi Filipe, foi arrebatado, foi assim, não foi visto mais. Então, como é que vai ser o arrebatamento? Nós estamos aqui, não estamos? Se o arrebatamento for daqui a 5 minutos, e se fosse? E se fosse? Jesus não quis dizer o dia e a hora, o Pai. Jesus aqui na terra se auto-limitou. Natureza humana não deixou de ser Deus. Mas, se acontecer daqui a 4 minutos e 30 segundos, deve ter passado. Vamos subir. No abrir e fechar de olhos. E Paulo fala aos Coríntios que nesse abrir e fechar de olhos, a palavra ali, no momento, lembra que eu falei a palavra grega ali no momento? Qual é a palavra ali? Átomo, no átomo. Então tem duas palavras que provam que arrebatamento não é. Arrebatamento é manifestação em glória, não. Manifestação em glória todo olho verá. Mas arrebatamento no átomo. E nesse átomo os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Louvado seja Deus. Eu creio nessa mensagem, amém? Aí nós temos, irmãos, o seguinte: a vida também está ligada à manifestação. Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Vamos entrar para a parte de hoje. Diz assim: pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Manifestação aí, epifaneia, vinda, parousia. Deu para entender? Então a parousia está ligada ao arrebatamento, está ligada à manifestação. A parousia está ligada ao arrebatamento da igreja, e no momento que a igreja for arrebatada, dar-se-á o início da grande tribulação na terra, e a igreja estará no céu para o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro.
terminada a grande tribulação, Cristo se manifestará, voltará com a sua igreja. E nós vamos tratar isso daqui a pouco, porque vamos falar do julgamento das nações. Vamos falar daqui a pouco, se Deus permitir. Deu para entender? Aí nós falamos, na semana passada, diretamente, começamos a falar sobre os tipos de julgamentos escatológicos. Abriu aqui, Inês. Tipos de julgamentos escatológicos. E o primeiro que eu tratei foi qual? O julgamento da cruz. O julgamento da cruz. E por que eu comecei com o julgamento da cruz? Porque na cruz os nossos pecados foram julgados. Quem passou pela cruz já foi julgado, já foi absolvido, não está mais sob condenação. Amém, amados? Aí a gente leu Colossenses capítulo 2, do 12 ao 15. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-os na cruz. Vamos falar forte? Cravando-os na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Aleluia! Aleluia! Os nossos pecados foram julgados, porque o profeta Isaías diz verdadeiramente, Isaías no capítulo 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas transgressões. E quem crê nessa verdade, irmãos? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Tem um montão de palavras aqui, são aparentemente opostas, mas verdadeiras, que dariam uma mensagem. Eu não tenho tempo para desenvolvê-la. Veja, o que nos trouxe paz foi o castigo que ele sofreu. O castigo dele te trouxe paz. Entenderam? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os ferimentos dele te curou, as feridas dele te curaram. Isso não é qualquer coisa não, irmão. Isso é profundo. As feridas dele te curaram. Aleluia. E Isaías está se referindo, era o mais desprezado, não víamos nele beleza alguma. A forma mais correta de interpretar aqui é dizer que essa passagem se refere à crucificação de Cristo. Cristo na cruz foi descrito assim: ele tomou sobre si as nossas transgressões. Aleluia, aleluia. Por isso que Paulo fala que o escrito de dívida que havia contra nós, removeu do meio de nós e cravou na cruz. Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri.
e agora me alegro em sua luz. Irmãos, por isso que a Assembleia de Deus cresceu tanto, não só a Assembleia, o reino de Deus está além de uma denominação, mas se você começa um culto, canta, ó quão cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, olha, mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Meu Deus, essa mensagem neotestamentária é salvífica, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Olha, o Espírito Santo está nisso. Não é a mensagem da cruz, profetizado por Isaías, revelado no Evangelho. Isso é lindo puro, irmão. Daquele tirar isso do culto, não dá. Nada mais atual do que cantar 15. Amém? Nada mais jovem do que cantar 15. Né, maestro? Nada mais lindo que cantar 15. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Significa dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, os nossos pecados foram julgados na cruz. Lá na cruz, Cristo crucificado. Aleluia. E aquele que passa pela cruz, arrepende dos seus pecados, ele é lavado por aquele sangue, torna-se nova criatura e não é mais réu. Não é mais réu, ele é justificado. O que é justificado no conceito neotestamentário, declarado justo, não por sua justiça própria, mas pelo justo. Aquele que jamais pecou, tomou sobre si as nossas transgressões. Aí eu falei, juiz é Deus, Romanos 2,16. Acusador é o diabo, Apocalipse 12:10. Réus, todos nós, Romanos 3:23, Romanos 2:9, 11, 12. Isso tudo está no outro estudo. Preço da absolvição, o sangue de Jesus. O diabo não gosta do sangue mesmo, não. Não é superstição que fala isso. Não é superstição cantar. É que pode um pregador dizer que cantar corinho de sangue é superstição. Corinho de sangue tem que ser cantado. O diabo detesta o hino de sangue de Jesus. E eu amo o hino que fala do sangue de Jesus. Teu sangue garante vitória. Quem lembra dessa? Garante vitória. Tem que cantar. Não, tem que cantar sangue de Jesus mesmo. Eu fui comprado por um preço muito grande. O que mais? Derramado lá na cruz. O diabo não gosta disso não. Eu fui comprado por um preço muito grande. Este preço foi o sangue derramado. Esse do pandeiro é ótimo. Não vai ficar triste comigo não, tá, Adriano? Você, cara, está numa fase maravilhosa. Estou muito feliz. E a irmãs do pandeiro também. Dá orgulho, mas fala com amor, com carinho, com muito carinho, porque eu já fui muito de ensino. E vocês fizeram na pureza, por isso que Deus aceitou. Mas o pastor é a parte dele. Tiraram nota 90. Só tira aquele do reteté e nadar no azeite, tá? Que não tem base bíblica não. Tirando só aquele, ficou tudo ótimo. O que é nadar no azeite? Né? Onde está escrito reteté? Né? Tirando só esse, todos os outros são maravilhosos. Amém, amado? Amém, irmãos? Estou falando com carinho, com amor, mas o pastor tem que fazer isso, né? Só tirando essa parte.
Mas culto de ensino é para isso, amém, amados? Vocês recebem com amor? Né? Eu já tinha falado com carinho, irmãos, mas vocês fizeram com pureza, tá bom? Então, amado, sangue ao Deus, sangue escutando, garante vitória. Eita, coisa boa, né? Então, meus amados, Deus o juiz, diabo acusador, réus, todos nós, preço da absolvição do sangue de Jesus. Consequência, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Então, fomos julgados, não tem mais julgamento para nós. Estado civil, Paulo de César, casado. Estado espiritual, justificado. Quem foi justificado aí? Você não está sob condenação. No juízo final você não é réu. Pelo contrário, você vai estar no trono. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Vai reinar com Cristo e vai julgar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante. Então, os nossos pecados já foram julgados. O diabo não tem legitimidade de te acusar. O diabo não pode te acusar. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. O diabo não pode te acusar. Você foi lavado no sangue de Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque é a obra como prova da fé. É o fruto como caracterizador da árvore. Lembra que a gente falou sobre isso? A goiabeira, por mais que se esforçasse para dar manga, jamais dará manga. Ela só vai dar goiaba porque ela é goiabeira. Então as obras revelam a veracidade da fé. Agora o segundo julgamento. Repita comigo: Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Esse é para nós. Esse é para nós, os salvos. Tá? Vamos ler duas passagens? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E depois vamos ler 1 Coríntios 3, 11 a 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Paulo está se referindo aí, segundo a visão das igrejas pré-tribulacionistas, pré-milenistas, ao julgamento para recebimento de galardão, todos nós, referindo-se aos irmãos. E ele fala ainda aqui, nos versículos acima: a nossa carne neste corpo se desfizer, temos de Deus um edifício, ainda que este tabernáculo, né? Se desfizer, temos de Deus um edifício. E quando formos revestidos do que é celestial, o corpo de glória, o corpo de Cristo, embora as nossas obras no reino de Deus tenham sido feitas nesse corpo, a obra que você faz para o Senhor, a evangelização, o louvor, a alma que você evangeliza, a sua pregação, a sua visita, a visita que você faz, a oração, o anúncio, o instrumento que você toca como evangelizador,
Tudo isso estará no tribunal de Cristo. Você fez comigo esse corpo limitado, mas o julgamento vai ser no corpo de glória. Isso é interessante. Vai ser no corpo transformado, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Eu creio que eu vou ter um corpo de glória. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos de João. Esse será o tribunal de Cristo. Quando ele vai acontecer? Depois do arrebatamento. Nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba o que fez por meio do corpo, bem ou mal, ou seja, se você fez bem a obra ou não fez bem a obra, vai comparecer. Paulo especifica isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do 11 ao 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do 11 ao 17. Posso ler? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Agora veja como é importante o que Paulo diz depois. E se alguém sobre este fundamento, quem é o fundamento? Vamos lá, irmão. Quem é o fundamento? Quem é o fundamento? Cristo. Ó, ninguém pode. Melhor forma de um estudo é texto. O texto diz, ele diz a si mesmo. Responde a si mesmo. É texto. Texto com contexto. Ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já está posto. O qual é quem? Jesus. E se alguém sobre este fundamento, que é quem? Jesus. E se alguém sobre este fundamento, diz Paulo, levanta um edifício, e se alguém sobre este fundamento, que é Jesus Cristo, levanta um edifício de ouro ou prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, interessante, viu? Sobre ele quem? Cristo, que é o que? Fundamento. Está entendido isso? Primeira coisa que eu já podia concluir essa parte do tribunal de Cristo. Você não faz a obra sobre homem. Se você está pensando que faz sobre homem, já está errado. O que você faz é sobre fundamento. O diácono Adriano me trouxe água para poder trazer esse estudo. Melhor livro que existe. Melhor que Clipper. Veja bem, Jesus Cristo disse que quem der até mesmo um copo d'água a um profeta na qualidade de profeta receberá galardão. Se nós entendêssemos isso, faríamos fila para dar água ao pregador. Fila para quem? Água a quem está pregando na rua. É ou não é? Pregando nas praças. Agora, quem não entende que é sobre fundamento, olha o bobo lá, fica levando água para o pastor pregar, fica levando. Deu para entender? Não tem discernimento espiritual. O banco que você limpa é sobre fundamento.
Por isso que quem tem discernimento, obreiro, que tem discernimento, vai ter prazer de fazer qualquer obra na igreja. Aquele obreiro que é o tipo, sabe? O que eu vou fazer? Pastor, explora. Está entendendo? Desculpa, não está entendendo nada. É isso? Queridão, não é sobre homens, é sobre fundamento. Eu vou dar minha aula, é sobre fundamento. Eu vou cantar no grupo, é sobre fundamento. Eu vou ensaiar, é sobre... Que orgulho de todos os grupos. Dá orgulho de ver as irmãs de pandeiro tocando, dá alegria. Dá orgulho de ver as crianças louvando, os adolescentes. Dá orgulho de ver a orquestra tocando. As irmãs cantaram louvor domingo. Quanta gente abençoada. Quanta gente visualizou e glorificou o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É sobre o fundamento. Não é sobre homem, não. Se alguém... Esse será o critério do julgamento do tribunal de Cristo. O critério do tribunal de Cristo. Que tipo de obra você está fazendo sobre o fundamento? Irmãos, pense um pouco nisso. Nós vamos fazer com muito mais dedicação, amor, carinho a obra do Senhor. Com muito mais alegria de ver alguém sentado aqui se convertendo, fazer contato, se não veio, porque não veio para o culto. Vem para a classe de catecumenos, vão ganhar alma para Jesus. É sobre o fundamento, irmão. Se não entender isso, está errado. Aí a prioridade do meu horário vai ser esse. É claro, quem está trabalhando, quem está cuidando de alguém, né? Quem está enfermo, não se trata disso. Não se trata disso. Quem está estudando no horário ali, não se trata disso. Estou falando, pessoa que pode, simplesmente escolhe. Não, as coisas são né? Não está entendendo? Porque eu fui de uma geração, claro, as pessoas dizem que a vida era mais simples, de fato era mesmo, mas eu fui de uma geração, acho que está acabando, tomara que se levante de novo, e que não entendiam, não me entendam mal, em nome de Jesus. Tem casos e casos, tem casos que são pontuais, que precisam ser priorizados mesmo, mas no geral, eu fui criado vendo meu pai, Sebastião Murilo, recebendo algumas visitas domingo de alguns parentes que não estavam na igreja, e ele dizia: você sabe que domingo é dia de culto, né? Ficava tranquilo, até o horário do culto. Chegava o horário do culto, pegava a cozinha, gravava, fica à vontade, depois na volta a gente conversa com a igreja. Não tinha essa de, não vou para o culto porque... Eu vi isso. A minha prima falou que viu também. Testemunha. Eu fui criado assim. Fica à vontade. Falava com o carinho, fica à vontade, tá? Mas a gente vai na igreja. Ou não, melhor, vamos na igreja? Né? Vamos na igreja? Né? Fui criado assim. Eu vi, claro, irmãos, tem dificuldades aqui, mas eu vi um pastor celebrar a ceia depois de ter sabido que a sua filha partiu, e ela louvava o Senhor na igreja e cantava muito bem. Jerusalém, Jerusalém,
Jerusalém. Quem é Vicina? Jerusalém, ele cantava como um anjo. Na adolescência, Jesus viveu. E esse pastor celebrou a ceia. E quando terminou a ceia, ora por ficar de pé, orar pela minha família, que o Senhor levou meu filho. Talvez alguns dirão, não era para fazer isso. Foi ele que Deus. Então tem que fugir de dois extremos. Aqueles que acham que por causa da igreja não vai dar apoio à família. Não estou falando isso. Mas uma geração que me preocupa com o discernimento de prioridade do reino. Reino não é a igreja local, não é só, mas também começa nela. Porque se eu não faço a obra na minha igreja local, vou fazer onde? Talvez você que está aqui nem é para estar ouvindo que você está aqui, mas que isso edifique a tua fé. Se alguém sob este fundamento, pastor, a gente não pode passear? Deve. A gente pode tirar um dia numa casa de praia? Deve. A gente não deve subir a serra? Deve. Mas vocês entendem, né? O discernimento de entender qual é o meu conceito de prioridade no reino de Deus. Aí ele fala, se alguém sobre este fundamento, aí tem dois tipos de obras, os perecíveis e os não perecíveis. A principal caracterização aqui são aqueles que quando passados pelo fogo se queimam, se consomem, e os outros que quando passados pelo fogo não perecem. A obra de cada um. Pode repetir comigo? Cada um? Cada um. Então, olha o critério justo do julgamento do Senhor. A obra de cada um. Eu posso esquecer de coisas, mas Jesus não. Está tudo anotado. Tudo que eu fiz, deixei de fazer na obra. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia, olha só, que dia? Quem lembra do primeiro texto que eu li hoje? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aqui Paulo está falando aquele dia, lá em Timóteo, naquele dia. Paulo está falando daqui, do tribunal de Cristo. Paulo está dizendo, eu aguardo a coroa da justiça, que no tribunal de Cristo eu receberei. Aleluia! No tribunal de Cristo eu receberei. Aquele dia, diz Paulo, a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá o quê? Esse receberá o quê? Olha para cá, por favor. Recebe como palavra de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que é a palavra de Deus para a tua vida, o teu ministério, para a tua carreira. Paulo tinha certeza que ele tinha que tipo de obra? De madeira, feno, palha ou ouro, prata e pedras preciosas? Me respondam. Qual é a prova disso? Qual é a prova disso? Ele mesmo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa me está guardada. E sabe o que ele está dizendo? Eu já vou ser martirizado.
mas as minhas obras não foram madeira, feno e palha. As minhas obras foram ouro, prata e pedras preciosas. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte, ó, aquele que edificar a obra, se a obra permanecer, receberá galardão. O mesmo Paulo que diz, se a obra permanecer, receberá galardão, alguns anos depois, que ele primeiro escreveu Coríntios e Timóteo foi a última obra que ele escreveu, alguns anos depois ele escreveu, a coroa da justiça me está guardada. Está entendendo? Se ele falou, a obra que não perecer vai receber galardão, e se ele falar, eu vou receber coroa, as obras que eu fiz na obra de Deus foram de ouro, prata e pedras preciosas. Que obras você tem feito? É madeira, feno e palha, ou é ouro, prata e pedras preciosas? Os critérios não são os humanos. Foi uma revelação tremenda que Deus deu a Paulo, a convicção espiritual que ele tinha de como ele fez a obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, madeira, feno, palha são obras que são perecíveis. Aqui não está em jogo ser salvo ou não, porque a Bíblia diz que será salvo como que pelo fogo, ou seja, é salvo e pronto. Está muito bom. Não está em questão aqui se vai para o inferno, não é isso. Esse julgamento não é para isso. Esse julgamento é para receber galardão. E não vai ter constrangimento. Não tem um cara que eu estou dizendo aí que vai ter constrangimento. Não tem nada de constrangimento. Esse sofrerá prejuízo é o sentido da justiça. É o sentido da justiça. As primeiras coisas serão passadas. Amém, amado? O pastor Ciro botou um texto muito bom, um vídeo muito bom sobre isso. As primeiras coisas serão passadas. No céu não há dor, não. É alegria na presença de Deus. Mas terá o senso da justiça. Vale a pena fazer a obra da forma correta. Como o pastor trata as ovelhas, aquele dia demonstrará. Como as igrejas tratam, como a igreja trata o seu pastor, aquele dia demonstrará. O que você entende sobre aquele que o Espírito Santo ungiu para fazer a obra, aquele dia demonstrará. Amém, irmãos? Aquele dia demonstrará. Nosso Deus é um Deus de amor, mas obra de Deus é coisa muito séria. Nós somos não apenas uma entidade humana, não somos uma entidade humana, temos as nossas responsabilidades humanas, somos uma instituição também que tem as suas obrigações, por isso somos uma denominação, uma instituição, mas a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo invisível de Cristo, invisível porém real. Esse tipo de julgamento nos deve levar à consciência que devemos fazer a obra da melhor maneira que pudermos, como para o Senhor e não para o homem. Aí eu caracterizei aqui 4 tipos. Veja ali comigo: os que fazem e Deus, vamos todo mundo, os que fazem e Deus aceita. É o exemplo de Abel, que ofereceu um sacrifício e Deus fez o certo com o propósito certo. Isso aqui é um simbolismo, tá? É o exemplo de Abel, aquele que faz e Deus aceita. Agora existem os que fazem e Deus não aceita. É o exemplo de Caim. Também ofereceu sacrifício, ofereceu oferta. Deus aceitou? Então a questão não é só fazer, é com que propósito. Então na igreja existem os que fazem e Deus aceita.
Existem os que fazem e Deus não aceita. Não basta fazer, tem que fazer com o propósito correto. Isso é importante, viu? Deus não vê apenas o que eu faço, Ele vê com que propósito eu estou fazendo. Como estou fazendo? Eu posso não ter os critérios para identificar, mas o Senhor tem. O Senhor tem. Bendito seja o nome do Senhor. 3. Existem os que não puderam fazer, porém Deus aceita como se tivessem feito. Deus aceita como se tivessem feito. Exemplo, Davi. Davi tensionou edificar um templo para Deus. Ele foi sincero naquilo. Ele viu o seu palácio e viu que o culto a Deus, os sacrifícios eram feitos em tabernáculo, em tenda. E ele propôs no seu coração edificar uma casa para Deus. Aí Deus levanta o profeta para dizer: não é você que vai edificar. Eu vou levantar a tua descendência depois de ti, e ele edificará uma casa, e eu firmarei o seu reino. Só que dentro dessa profecia existiu aquilo que chama-se de projeção profética. Eu já disse isso aqui várias vezes. Projeção profética, quando um texto refere-se a um cumprimento local, mas os livros proféticos falam muito nisso. Refere-se a uma interpretação local, mas aponta para uma interpretação futura. Quando Deus fala: olha, eu aceitei o seu propósito, eu não pedi, mas eu aceitei o propósito. Mas não vai ser você, vai ser o teu descendente, o teu filho vai edificar essa casa. Mas Deus aceitou como se Davi tivesse feito. Isso foi tão profundo que Davi, na sua vida, tinha um princípio tipológico messiânico tão tremendo, que existem, ouça isso. Davi é uma figura tão profética, a vida dele e seus descendentes, tão profética. A bandeira de Israel, a estrela de Davi. Existem salmos de Davi que ele expressa como sendo ele, mas não caracteriza o Messias. E não apenas o Davi, mas seu descendente. Esse homem tem uma figuração profética messiânica tão tremenda, que não apenas ele prefigura em algumas coisas tipologicamente o Messias, mas agora é o seu filho, é o seu descendente. Levantarei o seu descendente, ele edificará uma casa. A princípio Deus estava falando de quem? Salomão. Não foi Salomão que edificou? Só que algumas características ali não se referiam mais a Salomão. Ele edificará uma casa e firmarei o seu reino para sempre. Agora não é mais Salomão, é outro filho de Davi, que edificaria não aquele templo, mas uma outra casa, cujo reinado seria para sempre. Eu já disse aqui que eu acho tremendo que doutores da lei, fariseus, saduceus não entenderam quem era esse filho de Davi, mas um pobre cego disse quando olhou para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, existem aqueles que não podem fazer, mas Deus aceita como se tivessem feito. Tem pessoas na igreja que não puderam fazer alguma coisa, mas o coração foi tão puro, tão sincero, tão verdadeiro, foi impedido por algum motivo de força maior, mas Deus está dizendo: eu recebi, você fez. Amém? Você fez, você não pode, mas eu recebi.
Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Agora Davi não pôde fazer um templo, construir, mas o que ele pôde ele fez. Meu filho, não vai ser eu que vou construir, que quem vai construir. Ele não ficou sentidinho, não ficou ofendido, revoltado, injustiçado. Não, construir eu não vou. O meu ministério é até aqui, mas aonde eu vou fazer melhor. Amém? Eu só vou poder ir até aqui, mas eu vou fazer o melhor. Fez a planta, dividiu o turno de levitas, explicou para o seu filho Salomão: ó, vem cá, o modelo é esse, meu filho, ó, é aqui, está tudo aqui, é desse jeito, está tudo aqui. Eu não vou construir, mas onde eu posso, eu faço, porque é para o Senhor. Você pode glorificar a Deus, irmão? Muitas das vezes uma alma que vem aqui se converter, Deus já está trabalhando nela, ó. Já começa numa mãe, numa avó que às vezes você nem conhece e já está orando. Alguém que entregou o folheto e fala: Jesus te ama, tem uma obra na tua vida. É um louvor que escuta. Aí Deus vai só trabalhando. E a pregação da noite foi só a gota que faltava para que a obra seja feita. Por isso, meu irmão, nada que você faz no reino de Deus é em vão. Faça com amor, mas faça com um propósito certo. Faça com a motivação certa. Jesus tinha os seus discípulos, tinham aqueles que faziam e faziam da maneira certa, mas tinha um que fazia da maneira errada. Vocês sabem o caminho, o final que deu. Não basta apenas fazer, tem que fazer com um propósito correto. Ore para que o Espírito Santo te oriente, te revele: Senhor, eu não quero ficar de braços cruzados, eu quero fazer, mas eu quero fazer da maneira certa. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Uma vez um pastor disse uma frase aqui, muito curta. Não sei se eu vou lembrar de detalhes, me perdoe, mas 7 diáconos foram escolhidos, não é isso? É isso? 7 diáconos foram escolhidos. 2 desenvolveram. Filipe e Estevão. 4 primeiro. Mais um obedeceu. Foi Nicolau. Existem aqueles que fazem, Deus aceita. Segundo, fazem e Deus não aceita. Terceiro, os que não fazem, mas Deus aceita como se tivessem feito. Existem aqueles que não fazem e Deus não aceita. Ponto. Esse estudo é tão precioso que eu não tenho pressa. Eu estou querendo ser canal de Deus para doutrinar a igreja. Eu confesso que o meu foco maior de pesquisa hoje foi no julgamento das nações, que vai ficar para a próxima. É um assunto muito importante, mas eu vou fechando por aqui. Hoje, dia de Tribunal de Cristo. Sabe, façamos a obra com alegria. Sabe uma característica verdadeira de quem trabalha para Jesus? Ele sofre